Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos, nesse final de semana, vivendo o quarto domingo do tempo comum. É justamente toda a celebração que nós temos entre o Natal e a Quaresma. E as celebrações que vão entre o Natal e a Quaresma vão nos trazendo todo esse primeiro anúncio daquele que foi batizado por João no Rio Jordão, que foi apresentado como Filho de Deus, e começa a pregação anunciando o reino de Deus e vencendo o mal em todos os cantos, anunciando que chegou um tempo novo. Portanto, nesses dias, esse primeiro anúncio, ou esses primeiros anúncios que nós vamos ouvindo, são belos exemplos e sinais também daquilo que nós somos chamados a fazer e a proclamar nesse mundo de hoje, em que, embora tenhamos uma grande parte de cristãos e católicos, no entanto, devido a essa mudança de época, todo esse tipo de neopaganismo que vamos vivendo, supõe que nós possamos desbravar também caminhos, recomeçar o trabalho de evangelização, está sempre anunciando que o Senhor está presente no meio de nós e a nossa vida, nossa salvação, nossa esperança. Portanto, é um belo momento de nós, ao iniciarmos o ano, também lembrarmos que aí está também o exemplo daquilo que nós somos chamados a viver, a anunciar continuamente a boa notícia, o querigma. E como o Senhor é a nossa vida, está no meio de nós. O evangelho desse domingo, quarto domingo do tempo comum, Jesus começa justamente a sua pregação na sinagoga de Cafarnaum. Nós sabemos que Jesus começa a sua vida pública e vai fazer de Cafarnaum um pouco a cidade onde ele vai sair, pregar, proclamar o evangelho, e muitas vezes vamos ouvir de Cafarnaum essa presença de Cristo, né? E ali fala que as pessoas ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. É muito importante, meus irmãos e irmãs, que nós possamos ver que desde o início Jesus ensina com autoridade. Jesus se destaca como alguém que não vem apenas explicar a Escritura, mas ele é o anúncio. Ele vem anunciar as verdades eternas. Isso, para nós que estamos vivendo esse primeiro momento entre o Natal e a Quaresma, com o tempo comum, nos fala bem nesse aspecto. Os primeiros anúncios logo demonstra a que veio. O Messias vem para mostrar o caminho e ser o caminho da salvação. É interessante ver que isso já acontece no livro do Deuteronômio, leitura primeira desse domingo. Justamente ele fala que o Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação e do meio dos teus irmãos, um profeta como eu. A ele deverás escutar. Foi exatamente o que pediste ao Senhor teu Deus no Monte Horebe, né? E, ao mesmo tempo, né, fala diante daquilo da manifestação de Deus no Monte Horebe, e por isso mesmo está bem o que disseram. Farei surgir para eles, no meio dos seus irmãos, um profeta semelhante a ti, e porei em sua boca as minhas palavras. Ele mesmo lhes comunicará tudo o que eu lhes mandar. Portanto, já no livro do Deuteronômio, leitura primeira, Moisés falando ao povo, vai lembrar isso, que o Senhor suscitará para o seu povo um profeta que terá essa autoridade. Claro, para nós muito mais ainda, vem o próprio Filho de Deus, o Messias, o Salvador, né? E, ao mesmo tempo, né, e eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras, que ele pronunciar em meu nome. Portanto, é o Senhor que vem com essa autoridade. E, nesse sentido, nós ouvimos bem claro no Evangelho que Jesus fala com autoridade. No livro do Deuteronômio, já está anunciando que depois de Moisés, da descendência de Davi, virá realmente o Messias, e ele falará com essa autoridade. Portanto, não vem apenas fazer uma proposta, vem dizer esse caminho é esse. É o único caminho da salvação e da libertação. É muito importante, meus irmãos e irmãs, que nós possamos logo de início, nesse tempo comum, recém-iniciado, que nós possamos ver bem isso, ou seja, Jesus falar com autoridade, é quem nós devemos escutar, é a voz do Pai, é a voz de Deus para nós, e aí para nós sabemos que é o rosto humano de Deus, a imagem de Deus invisível.
né? Portanto, ser escutado, ser acolhido, e aquilo que fala, fala com autoridade. Ao mesmo tempo, a leitura do Evangelho continua, o Evangelho desse final de semana, que, diante desse anúncio, logo suscita o maligno ao seu redor. Então, um homem possuído por um espírito mau gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Não é? Jesus intimou e lhe disse: "Cala-te e sai deste homem, e sai dele." Não é? Portanto, nós vemos que, do outro lado, aparece que toda a reação contra a presença de Jesus. Deus presente, todo aquilo que é mal vem se manifestar contrário. E é interessante que mesmo sem realmente querer proclamar Jesus Cristo, o maligno fala: "Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Portanto, nós vemos que essa reação do maligno diante da pregação de Jesus já identifica que aquele que prega, aquele que anuncia, é o Messias, é o Filho de Deus, o Verbo eterno que vem morar no meio de nós. E esse anúncio, justamente, que esses inícios do tempo comum quer colocar para nós. Jesus, que começa a vida pública, tem a sua pregação com autoridade, como já recorda o Deuteronômio, e, ao mesmo tempo, né, até mesmo aqueles que são contrários reconhecem nele o Santo de Deus. Mas tem mais na leitura do Evangelho, né? Todos ficaram muito espantados ao ver quando Jesus manda que saia dele esse espírito mau e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda ter nos espíritos maus e estes obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Voltamos de novo ao início. Jesus ensina com autoridade. Ao mesmo tempo, com a reação negativa de alguém que se rebela, Jesus vai mostrar seu poder de realmente mandar embora, né, daquele homem, né, justamente o espírito mau. E, ao mesmo tempo, as pessoas veem que não só ele fala com autoridade, mas os sinais também são de uma presença nova no meio da humanidade. Ele age com autoridade. E aquilo que justamente no livro de Deuteronômio falava que eu suscitarei depois de você, onde há um profeta, que vai ter essa atitude. Portanto, nós vemos acontecer na história as promessas feitas já ali no Antigo Testamento, no Deuteronômio, e que em Cristo Jesus se cumprem essas promessas. Se cumpre aqui é o Filho de Deus, o Verbo eterno que vem morar no meio de nós. É para todos nós uma oportunidade, também de um lado, de nós escutarmos o que o Senhor nos fala com autoridade, de ver os sinais que a autoridade que Ele tem de arrancar o maligno do meio de nós e, ao mesmo tempo, de nós anunciarmos com autoridade ao mundo de hoje aquilo que o Senhor nos fala. É claro que para nós somos chamados a testemunhar e propor, mas, sem dúvida, o mundo de hoje necessita de uma direção, de uma luz. E nós somos chamados a ser portadores dessa notícia para o mundo de hoje, para as pessoas que vivem nesse mundo, daquilo que Jesus Cristo fala e nos mostra que o caminho da vida e da salvação, né, é por Ele e através dele, que é a ponte, o pontífice que nos une a Deus e, ao mesmo tempo, dá sentido à nossa vida hoje aqui nesse mundo. E o Evangelho, meus irmãos e irmãs, termina dizendo que a fama de Jesus se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. A consequência de alguém que finalmente escutou, alguém que fala com autoridade, age com autoridade, logo se espalha a fama de Jesus por toda a região. Mesmo com as dificuldades de comunicação na época, logo se vê, existe um profeta, que depois vai ser apresentado como Filho de Deus e vai ser realmente anunciado que é mais do que um profeta, é o próprio Filho de Deus, que vem morar no meio de nós, Jesus Cristo, porque aquilo que ele fala, como age, os sinais que dá, demonstra bem claro isso. Portanto, nesse tempo de início, tempo comum, estamos no quarto domingo, tempo comum, né, é bem esse anúncio. O Senhor vai para Cafarnaum,
começa a vida pública, fala com autoridade, atua com autoridade, isso logo se difunde em todos os cantos, porque as pessoas querem ouvir isso, querem ver isso. Toda essa vida nova que começa a existir em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda mais, meus irmãos e irmãs, no livro do Deuteronômio, lembra justamente, né, que quem não escutar as minhas palavras, que ele pronunciar em meu nome, né, eu pedirei contas, né? Ou seja, nós seremos culpados se nós não escutarmos a voz do Senhor, que hoje é transmitida através da igreja, que nos convida a escutar o Senhor e caminhar com Ele. E, por fim, nós temos a segunda leitura, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, que vai colocar para nós, né, que existe tempo para tudo e oportunidade para tudo, né? E eu gostaria que estivesses livres de preocupações, né? Ele fala da preocupação do homem casado e, ao mesmo tempo, fala da virgindade, da jovem solteira, né? Que não é problema nenhum se casar, que é um dom e uma graça do Senhor, mas que é necessário que se encontre tempo para que a gente possa também buscar o Senhor, né? Ter tempo para o Senhor. Digo isso para o próprio bem e não para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor, sem outras preocupações, né? Porque ele fala justamente das preocupações normais da família e, ao mesmo tempo, da necessidade dessa dedicação ao Senhor. Por isso, a vida consagrada, a vida da virgindade, é um sinal também para toda a igreja, embora seja muito importante, ainda mais nesse ano do laicato, também os cristãos leigos e leigas, também casados com seus filhos e netos, estarem tendo esse tempo para o Senhor. Mas, no fundo, a leitura da carta de São Paulo aos Coríntios quer lembrar para nós isso, né? Ou seja, que não haja divisões dentro do coração humano, mas que seja Cristo, que seja a ação do Espírito Santo que nos unifique nosso interior, a nossa vida, de tal maneira que nós sirvamos o Senhor com alegria, com generosidade, com disponibilidade. É bem por aí que a carta de São Paulo coloca para nós. Tem muitas pessoas que têm seus vários compromissos, suas várias questões, no entanto, sempre tem tempo para celebrar o domingo, o dia do Senhor, para participar. Para isso, o domingo, o dia do Senhor, é o dia, além de ser dia da família, é dia do Senhor. Dia de estar com a família, dia de estar também com o Senhor na igreja, na missa. É nesse aspecto que esse primeiro anúncio que nós ouvimos hoje, que já é a profecia do Deuteronômio, do Antigo Testamento, e que Jesus em Cafarnaum vai anunciar e falar com autoridade, e ter gestos de autoridade, anunciando esse tempo novo, nós somos chamados a viver dessa maneira nova também, dedicando o nosso tempo ao Senhor, à escuta do Senhor e da sua palavra. No sentido daquilo que fala a leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, também nós lembramos que no próximo dia 2, na próxima sexta-feira, 2 de fevereiro, nós celebraremos, comemoraremos o dia da vida consagrada, tanto de antiga tradição como de novas tradições, mostrando realmente que também na igreja, né, além de toda a vocação ao matrimônio, todas as preocupações com o leigo no mundo, temos também todo esse trabalho, essa dedicação, e essa missão e essa vocação da vida consagrada, onde homens e mulheres, rapazes e moças, se propõem a viver num carisma a serviço do povo de Deus, vivendo os votos de pobreza, castidade e obediência. Celebraremos também nesse dia 2, dia da apresentação do Senhor, o dia da vida consagrada. Pensamos, portanto, que todos nós caminhamos no Senhor, que buscamos a Deus cada dia, cada instante, que nós saibamos ouvir o Senhor que fala com autoridade. Tem gestos de autoridade, realmente para que nós saibamos ouvir, como lembro do Deuteronômio, aquele que assim o fala, e para que nós também, enquanto igreja, no mundo de hoje, com tudo aquilo que acontece hoje, saibamos também ter essa autoridade, falar em nome do Senhor, para que a vida aconteça e para que as pessoas cada vez mais deem seu tempo para o Senhor, como nos recorda a segunda leitura de hoje, né? Para escutar o Senhor, escutar a sua voz e anunciar essa boa notícia aos irmãos e irmãs. E temos os sinais de pessoas que dedicam totalmente sua vida ao Senhor, como são os consagrados e consagradas na vida religiosa, nos seus diversos carismas, que são uma presença da igreja na sociedade, no mundo de hoje e de sempre. São sinais, meus irmãos e irmãs, que nesse tempo comum, durante o ano,
que nós vemos agora nos ajuda a pensar sobre isso, né? Esses primeiros anúncios, anunciando de toda a presença do Messias no meio de nós, do Deus conosco, e as suas consequências, que todos nós possamos estar escutando o Senhor com o coração aberto e ao mesmo tempo pedindo ao Senhor que assim nos conduza e assim nos faça viver a nossa vida de fé. A todos vocês, que Deus abençoe, ajude cada vez a caminhar na vida de santidade e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.